Esse é o último vídeo dessa série de 3, onde eu tô falando um pouquinho sobre a produção de música independente na era do streaming e da uberização do trabalho. No primeiro, a gente falou um pouco sobre a indústria cultural e no segundo sobre a uberização do trabalho. Se você ainda não assistiu, dá uma fragadinha aqui no canal da Manjericão que o link tá logo na descrição do vídeo. Nosso argumento no último vídeo terminou no ponto que a indústria cultural tenta te convencer de que você é o Jay-Z, do mesmo jeito que as multinacionais da economia digital tentam te convencer de que você pode ser o Jeff Bezos. Agora, nesse vídeo nós vamos te explicar o porquê que você não é nenhum e nem outro, e como que essa realidade da digitalização da indústria cultural e da uberização afetam a produção de música independente nos nossos tempos. Eu sou o João Sanson, músico de rua e cientista maluco, sociólogo e antropólogo, e já vai preparando aí sua anestesia predileta, porque esse é o Anestesia Geral. Com Manjericão. Enquanto nomes como Dr. Dre ou Jay-Z envolvem centenas e até milhares de pessoas trabalhando para a produção e difusão das suas composições, você, dentro do seu quartinho, só tem um smartphone usado da OLX e uma interface que comprou lá na Shopee. Se o Dr. Dre fizer uma música agora e quiser ela publicada amanhã, ele consegue. Se bobear, até antes. O cara pensou na música e ela já tá lá, saca? Enquanto o músico independente tem que fazer sozinho todo o trabalho de escrever, gravar, cadastrar nas associações de direitos autorais, mandar para uma distribuidora de conteúdo, criar uma campanha de divulgação, arte de capa, marcar apresentações, planejar e executar cada uma delas e administrar todos os pontinhos de sua carreira, só para poder ser mais um peixinho no oceano de músicas que são mandadas todos os dias para essas plataformas. Então, quando a gente fala que o músico é independente, é muito importante não cair na viagem errada de que ele é independente do mercado. Nenhum músico profissional é independente da indústria cultural ou fonográfica. Durante toda a história desse mercado, para eu ser um músico autoral profissional, entre muitos possíveis, o caminho mais comum seria me vincular a uma gravadora. Ela me cobraria uma porcentagem sobre tudo que eu arrecadasse e em troca faria com que minha música fosse gravada e difundida. Você então pagava por uma segurança administrativa, e como as mesmas poucas e grandes corporações monopolizam essa indústria desde a era do rádio, esse sistema sempre foi feroz e voraz nas taxas sobre arrecadações de músicos e compositores. A relação entre as empresas e os direitos autorais aqui no Brasil é uma treta muito doida e assunto para um outro vídeo, ou até uma série de outros vídeos. Por hora vamos seguindo nessa viagem que a gente tá aqui. Tudo ia às mil maravilhas para essas empresas que controlavam o mercado fonográfico, até que um fantasma horrendo esfacelou as suas bases de sustentação e ameaçou de literalmente deixar de existir. A pirataria digital. A difusão da música pela internet e a massificação do MP3 no século XXI levou a questão da pirataria, que sempre foi uma pedrinha no sapato das gravadoras, a um nível sem precedentes. Há uns 10 anos era fortíssima e cada vez mais consolidada a narrativa de que a pirataria digital iria finalmente tirar o monopólio da produção cultural das mãos das corporações multibilionárias. Entre os artistas do mainstream, teve uma grande migração da fonte de receita desses caras da venda de discos para as apresentações ao vivo. Então cada vez mais a galera passava a falar que o que dá grana na música hoje em dia era show e não mais disco, como antigamente. Nessa tremida nas pernas do monopólio das gravadoras, o mercado foi invadido por uma galera independente que se pá nunca teria espaço nela se não fosse as fitas e CDs piratas, os sites e blogs de download gratuito de MP3. Inclusive, a maior parte da minha adolescência foi na internet caçando banda nova pra escutar naquele blog Muro do Classic Rock, que não dá pra baixar só rock. Lá dá pra você ler as biografias das bandas, as maiores da história, e baixar a discografia inteira. Como ele tem vários e tinha 1 milhão de formas antes e depois. Era massa demais. E olha eu aqui caindo na narrativa de que antigamente é que era bom, de que quando eu cheguei aqui era tudo mato. Mas enfim,
Muita coisa original e preciosa pra caralho pra humanidade foi produzida aqui no país e no resto do mundo, com esse movimento aí de universalização da pirataria digital. A gente tem um exemplo brabíssimo da Lab Fantasma, a Crew do Homicida, o Evandro Fiotti, Drick Barbosa e outra galera brabíssima que tem uma história de sucesso imenso na produção independente. A galera começou no comecinho do século ali, vendendo camiseta nos rolês de rua, quando o Homicida destruía geral nas rimas. E só nas correrias e na gestão inteligente, hoje eles estão aí com sucesso internacional mais do que merecido. Lançaram inclusive o filme Amarelo, que foi lançado no catálogo da Netflix recentemente. Tem também o exemplo do Teatro Mágico, no mesmo período ali. A banda de uma trupe de palhaços que ficou famosa estimulando que as pessoas pirateassem suas músicas, entre muitas aspas, porque eles mesmos sempre disponibilizaram todas elas de graça para download. Esses caras causaram o maior rebuliço no mercado da época, porque o discurso entre a galera grande, e que eles viraram grandes também, inevitavelmente, era justamente o contrário, de se posicionar contra esses downloads gratuitos e considerá-los como pirataria. Pra pegar um exemplo bem recente, teve um caso também do Sidoca, já na era do streaming. Ele começou produzindo sozinho, lançando no SoundCloud a partir ali de 2016. E agora, em 2022, já cheio de álbum debaixo da luvinha, tá voando alto e merecidamente. Ele explodiu na cena depois de participar do Menino que Queria Ser Deus, disco do Djonga, em 2018. Grande mestre. Clássico instantâneo, Djonga. Essa galera tá no limiar entre a indústria cultural analógica e a digital. E souberam e estão sabendo aproveitar muito bem esse momento de liminaridade. Exemplos de sucesso para qualquer música independente. Hoje em dia, a aurora boreal da pirataria se dissolveu na fumaça densa da poluição dos dados do streaming nas nuvens da internet. As grandes expectativas de alcançar um mundo onde artistas poderiam criar para o seu público sem dependerem da mediação de grandes corporações foram suprimidas pelo monopólio dos grandes serviços de streaming, que, para montar seus catálogos, foram buscar conteúdo justamente nas grandes gravadoras, que antes estavam capengas e agora seguem firme, voltando inclusive a assinar com um monte de estúdios que eram independentes. E isso tem sido visto por essa galera, inclusive como um movimento positivo. Estão caindo na manha da ariranha, galera. E no meio desse jogo de peixe grande tem a gente, produtor independente que está competindo com modelos de produção dessas grandes gravadoras empresários da música. No meu quarto, eu demoro uns 2 meses para compor uma música, registrar, gravar cada linha de instrumento dela, mixar, masterizar, distribuir para o Spotify, Deezer, YouTube e outras plataformas através de uma distribuidora qualquer e fazer minimamente uma divulgação, que não vai alcançar quase ninguém porque eu não pago os algoritmos para me divulgar. Não é porque nem eu quero questionar, não, é porque eu não tenho dinheiro mesmo. Enquanto isso, se o Roberto Carlos quiser fazer a mesma coisa que eu acabei de narrar, ele não vai demorar nem meio-dia. Então, além de ter uma discrepância entre o ritmo de produção de um artista independente e um que conta com o suporte de todos os mecanismos da indústria cultural, ou seja, além do fato de que você não consegue produzir no ritmo que os algoritmos te exigem, já que eles estão acostumados com o ritmo industrial das grandes produtoras, você também não tem nenhuma segurança trabalhista, apesar de ser taxado como se tivesse. É foda pra caralho. Pra fazer cada uma dessas etapas que eu acabei de falar, até a música ir parar nas plataformas digitais, a Associação de Direitos Autorais ficou com um pedacinho da grana que foi entrar pra mim, a distribuidora do conteúdo que eu mandei ficou com um pedação, que nem é o caso da OneRPM, uma distribuidora de conteúdo muito famosa que chega a te taxar 50% do dinheiro arrecadado no Spotify, dependendo do modelo de contrato que você assinar com eles. E se você não entende como é que funciona esse negócio de arrecadação de grana pelas plataformas de streaming, você veio no lugar certo. É o seguinte, quando você cadastra uma música numa associação, ela tem um número de identificação, um CPF da música, chama ISRC. Você informa esse número na hora de distribuir ela para as plataformas e cada play, ou seja, cada pessoa que ouve, entra um valor. É sempre um valor irrisório, perto do que essas empresas ganham com seu conteúdo publicado nelas. Em 2019, o Spotify pagava 0,00348
por play. Isso em dólar, olha isso. No ritmo que um cara pobre demora pra fazer e jogar uma música nas plataformas, pensando no tempo que se gasta e no trabalho que se tem, no tanto de plays que dá pra alcançar e além disso, no quanto que eles ganham com seu conteúdo e como que esses plays retornam em forma de dinheiro pro artista, essa proposta de negócio acaba sendo muito pior do que o dono do bar que te chama pra tocar por birita. Faz você levar o seu público pro bar e só te paga uma porcentagem do cover que entrar. Quando tem cover. Se o Spotify fosse um bar, você ia estar tocando lá e ganhando menos ainda, sem nem levar a porra da verita. Cara, pra monetizar um canal no YouTube tem que ter 1000 inscritos e 4.000 horas de exibição. Vocês têm noção de como é pra alguém que trabalha de 8 a 12 horas por dia num subemprego, por mais que a pessoa seja foda, conseguir conquistar isso? É um Whindersson Nunes, um luva de pedreiro que surge 1 bilhão de gente em umas centenas de anos, meu irmãozão. E bom, pra eu não ficar me delongando demais, com esses exemplos acho que a gente pode levantar uns pontos. Primeiro, ser músico independente não te liberta do mercado. Você pode não ter o rabo preso com as grandes gravadoras, mas como profissional da música, o seu trabalho continua sendo de produzir fonogramas, que são gravações mixadas e masterizadas, colocadas numa caixinha que as plataformas aceitam, e apresentá-las, essas músicas e fonogramas, para o seu público. Para isso, você precisa ter um público, um palco, condições mínimas de compor, gravar e distribuir a sua música, e para fazer cada uma dessas coisas, você está inevitavelmente vendendo um pedacinho da sua alma ou da sua grana para a indústria cultural. Se isso te deixa puto, pensa que se não tivesse sendo a distribuidora devorando sua alma, ia ser o McDonald's ou outra empresa qualquer. Fica puto junto com o trabalhador do McDonald's e de outras empresas, multinacionais ou não, e faz a porra de uma revolução, velho. Segundo, ser independente não é ser pobre. Pelo amor de Deus, grava isso, velho. O músico independente tem que se preocupar com gerar e gerenciar a receita muito mais do que o cara que é contratado por alguém. Você tá competindo com a Sony, com a EMI. Vai ser ou a sua música na playlist ou a do Travis Scott, da Alicia Keys. Sei lá como é que fala o nome da galera. Desculpa, gente, sou ruim com pronúncia. Mas se você acha que para sua carreira de artista ser independente, ela tem que ser pobre, das duas uma. Ou você é playboy e pode fazer arte só porque curte, sem precisar pagar aluguel, luz e comida, ou então você é mané e tá deixando de correr atrás da parte que te cabe da grana de um mercado que você que sustenta e que é dominado por gravadora, marca de roupa e de refrigerante. Pega essa grana, mano. Pensa na administração financeira do seu negócio, porque não se posicionar é se posicionar. Isso aí é papo de visão, irmãozão, tá ligado? Não é só na música não, isso aí é pra vida. Se você produz músicas e joga na internet, você tá, querendo ou não, gerando grana. Se não for pra você e pros seus, seja 1 centavo ou 1 milhão, vai ser pro engravatado babaca qualquer sentado numa cadeira de luxo. Terceiro e finalizando, a gente pode afirmar com tranquilidade e desespero que o trabalho do músico independente na era do streaming é, segundo o que foi falado aqui, uberizado. Nós somos considerados gestores e empreendedores de nós mesmos. Arcamos com todos os riscos e custos do negócio, não temos nenhum vínculo empregatício ou segurança trabalhista e apesar disso somos taxados como se tivéssemos e ganhamos um valor quase que irrisório para os contratantes pelos serviços que prestamos a eles. E para a humanidade superar de vez essa realidade cruel, a única saída possível está em suas mãos. Você deve curtir esse vídeo e comentar aqui se você acha mesmo que a música independente está uberizada. E manda essa discussão pra galera manjar, hein? Não, eu tô zoando. Se você quer a resposta pra alguma coisa, vai lá ler um livro de autoajuda. Porque aqui nós gostamos mesmo é da pergunta, é da treta, é da dúvida. Inclusive, por que você não me aplica um assunto maneiro pra eu fazer o próximo vídeo? Esse foi o Anestesia Geral. Abreijos.